Efésios 3:20. É bom você já gravar esse texto, que nós vamos falar nos próximos domingos sobre ele. Efésios 3:20. Ontem eu olhei a previsão de chuva de hoje e falei, meu Deus, probabilidade de chuva o dia todo. Falei, Senhor, dentro da minha pouca fé, aumenta a fé dos irmãos para estarem lá amanhã, né? Porque quando chove, né, irmão, é um caos. Mas graças a Deus, porque a igreja se faz presente, né? Louvado seja. Eu percebi, foi 10 horas, Josias, que começou a chover? Perto disso, né? Você vê que Deus está avisando o tempo todo a igreja? Chega no horário. Se chegar depois das 10, pega a chuva. Se chegar depois das 7, Deus sempre está avisando a igreja, né? E olha que hoje eu não vi ninguém que chegou atrasado, viu, gente? Não é indireta para ninguém. Eu estava ali dentro na hora que eu vi o barulho da chuva. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Mesmo sentado em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler o 20 e o 21. Que vai dizer o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito e glorioso, obrigado por mais essa manhã, podermos estar neste ambiente de culto. Que bom é estar aqui. Poderíamos estar em outros lugares, mas escolhemos estar na sua casa. Pai, escolhemos estar no ambiente onde o Senhor está. Obrigado pelas orações, Pai, que foram realizadas aqui. Cremos que o Senhor ouve dos céus. Obrigado, meu Pai, pelo louvor, Pai, pelo tempo agradável e poder ofertar, e poder dizimar, e ouvir o versículo. Que coisa gloriosa. Pedimos ao Senhor que continue falando conosco, por intermédio da Tua santa palavra. Abre a mente dos Teus filhos, abre o entendimento dos Teus filhos, meu Pai, para que eles possam entender aquilo que vai ser ministrado, e mais do que isso, que eles possam guardar no seu coração a mensagem. Para a glória do Teu nome eu oro. Amém, queridos. Esqueci de falar que ontem também, depois teve culto de jovem, né, Dilson? Depois dos teens, já emendou com jovens. Tempo precioso também. Igreja ativa, 100% ativa. Igreja parada é igreja o quê, gente? Morta. Igreja parada é igreja morta. Igreja precisa estar caminhando, né? Igreja precisa estar caminhando. Queridos, como eu falei no último domingo, neste mês de outubro, eu estarei pregando uma série de mensagens em cima do tema Mais de Deus. Há 5 domingos no mês de outubro. O primeiro foi no domingo passado, esse é o segundo domingo, e nós temos mais 3 mensagens para frente, em cima deste tema, Mais de Deus, baseado naquilo que Deus está por fazer neste lugar, nos próximos dias. E disse que para experimentar o mais de Deus, teríamos que dar 5 importantes passos. Sendo que o primeiro, como eu já falei, o primeiro passo já foi dado nessa semana que passou, ao qual demos o nome de santificação. Então, essa primeira semana, nós separamos um tempo para nos santificar. Separamos um tempo de jejum. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Quem jejuou essa semana que passou? Se Jesus voltasse hoje, então, talvez. Gente, deixa eu te falar uma coisa, e eu não quero que você entenda como uma imposição, e não é de fato. Mas se você quiser experimentar o que Deus tem para realizar por você, você precisa mergulhar junto comigo nisso. Porque se você só ouvir e não praticar aquilo que você está ouvindo, você vai contemplar pessoas ao seu lado experimentando coisas gloriosas de Deus, mas você só vai contar testemunho de outras pessoas.
mais importante do que testemunhar de alguém é testemunhar de mim mesmo, daquilo que Deus está operando na minha vida, daquilo que Deus está realizando na minha vida. Então, quando a gente dá uma lição de casa, e eu dei a lição de casa para vocês, que era jejuar pelo menos um dia da semana, trate de fazê-la, porque o benefício é próprio, tem a ver com a sua própria vida. Eu estou fazendo para a minha. Eu separei um período de consagração para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Então, querido, Deus já está movendo lá, e eu quero que Ele venha mover na sua também. Então, para isso, você tem que captar a mensagem, e não tem a ver com guru aqui. Capte a mensagem, né? E viva aquilo que você está ouvindo aqui. Então, nós começamos a falar sobre santificação, usado um texto de Josué, onde, para adentrar a cidade de Canaã, para atravessar o Jordão, para enfrentar as muralhas de Jericó, ele pediu ao povo para que viesse a santificar. Se vocês santificarem, ou santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, quando nós santificamos a nossa vida, quando nós abdicamos aquilo que é mundano das nossas vidas, nós damos liberdade para aquilo que Deus vai fazer, e daquilo que Ele quer fazer. Deus é um Deus que gosta de distribuir presente para os seus filhos. Que pai aqui que não gosta de dar presente para o filho? Deus é um Deus que gosta de presentear os seus filhos. E o desejo de Deus para esta igreja, para nós que somos filhos, é nos presentear. É certo que Deus já começou a se manifestar em meus cultos aqui nessa semana, querido. Na terça-feira, eu só vendo os vídeos, eu já vi que o fogo já estava caindo lá embaixo. Eu já vi que Deus já estava atuando naquele lugar. Quem estava no culto terça-feira? Deus já estava naquele lugar, se manifestando. Quarta-feira, Deus já estava se manifestando aqui. Quarta-feira com a senhora, quem estava aqui, as senhoras, quarta-feira? Nós estávamos buscando a face de Deus aqui. Deus estava se manifestando aqui à tarde. Quinta-feira, quem estava quinta? Deus estava descendo na casa, se manifestando na igreja. Sábado, Ele estava aqui, à tarde, à noite, e hoje de manhã, Ele já marcou um encontro com a gente também, porque em meio aos louvores, Deus já estava ministrando no íntimo dos corações, aleluia. Pois é certo que Deus já está se manifestando neste lugar. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, para que juntos hoje possamos dar o segundo passo, ao qual eu intitulo como oração. Eu falei que eu ia dar um spoiler. Vocês não sabem o que é isso. Spoiler é quando a gente está dando a dica daquilo que vai acontecer. Vocês estão ainda aprendendo. Eu já estou um pouco mais atualizado nessa área, né? Deu o que fazer para aprender o que era spoiler, né, irmão? Aqui. Mas nós estaremos ministrando aqui hoje sobre o fator oração. A Bíblia Sagrada apresenta a oração como um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. A oração é a ponte que nos leva a um relacionamento com Deus. Charles Spurgeon disse que o alvo da oração é o ouvido de Deus. O alvo daquilo que nós oramos está em quem está ouvindo, que é Deus. E Martinho Lutero complementa dizendo que o alvo da oração, complementa dizendo que ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem estar respirando. Você já viu alguém que está vivo sem respirar? Ah, pastor, eu fui na UTI, eu vi alguém nos aparelhos, mas ele estava respirando por intermédio dos aparelhos. É fato que ninguém pode estar vivo sem estar respirando, como também um cristão não pode se dizer cristão sem participar da esfera da oração. E o texto que eu quero usar como base para esse segundo passo, que é a oração, está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, um texto muito conhecido, e eu quero que você abra, por gentileza, na sua Bíblia,
para você compartilhar comigo. Jeremias 33, pode deixar o mais de Deus aí, pode colocar Jeremias, depois você volta para o mais de Deus, que é o texto que nós temos aqui. Louvado seja o nome de Deus pela Cris, né, que sempre está me ajudando aqui também. Nessa parte da mídia eu mando tudo em cima da hora, eu mando de madrugada para os irmãos, né, Felipe? Eu mando de madrugada, mando, né, todo horário maluco. Irmão, me ajuda aí, por favor, tem misericórdia, né? E glória a Deus pela misericórdia dos irmãos também, para ajudar. Jeremias 33, 3, vocês acharam aí? Vou ler aqui na minha versão NVI, que é a versão que eu achei também melhor para essa ministração, e não tem problema com a sua. Vai dizer assim: clama a mim, e responder-te-ei. E responderei na versão, eu estou tão acostumado com responder-te-ei, da Almeida Corrigida Fiel, né, atualizada. Responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Talvez a sua versão, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que vocês ainda não conhecem. E é o mesmo significado, é o mesmo sentido. Esse é o texto que eu quero usar como base, ou seja, por intermédio da oração, Deus pode fazer coisas grandes e insondáveis na minha e na sua vida. Só teve uns 4 aleluia, mas eu vou entender que vocês captaram a mensagem, né? É por intermédio da oração que coisas gloriosas de Deus podem acontecer no nosso meio, podem acontecer dentro da igreja, podem acontecer dentro da nossa casa. Tiago 4, 2 e 3, ele nos ensina 2 importantes coisas sobre a oração. Primeiro, quem não ora não recebe intervenção divina. Depois você vai ver com calma lá em Tiago. Quem não ora não passa por isso. Já ouviu falar nos irmãos 6 horas? Quem já ouviu falar no irmão 6 horas? Irmão 6 horas por mim. Ele nunca ora. Irmão 6 horas, ele chama. Ele procura você, irmão, você ora por mim? 6 horas. Por isso que ele chama assim, irmão 6 horas. Ele fala, 6 horas por mim? Você pode orar por mim, pastor? Irmão, você pode orar por mim? Ele mesmo nunca ora. Ele pede para as pessoas orarem por ele. É igual uma família muito engraçada. Esses dias eu liguei para ele, a gente estava rindo junto, né? 6 meses de atendimento, a gente estava atendendo eles, o casal, a família. 6 meses, a gente atendia toda semana, terça-feira, né? E aí eu coloquei com eles para a gente tratar o casamento, um período de consagração. Então toda terça-feira a gente consagrava em jejum em prol da família dele. Aí chegava na terça-feira, Val, eu perguntava assim, e aí, vocês jejuaram hoje? Ah, pastor, hoje não deu. Hoje foi aquele dia, aquele prato na empresa que foi. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Eu jejuei por vocês, e vocês não jejuaram por vocês? Eu deixei de comer por vocês, e vocês não deixaram de comer por vocês, né? Então tem os irmãos 6 horas, irmão. Eu falei assim, ó, então a partir da semana que vem, eu não vou jejuar mais não. Não, pastor, o negócio está indo descendo de ladeira abaixo. Eu falei, então começa a jejuar. Então vamos jejuar nós 3 juntos na próxima terça? Vamos. Porque você entende que só um jejuar, por uma causa de outro, não faz muito sentido? Sendo que o outro talvez não esteja tão interessado como aquele que está jejuando por ele. Então tem os irmãos que pedem oração, mas eles em si mesmos não oram. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui em Tiago é que nós devemos orar corretamente. Caso contrário, não haverá resultado. Tem gente que ora, irmão, sem sentido. E quando você ora sem sentido, a razão de Deus abençoar você, ela se torna pequena, porque Deus sabe o sentido exato para a sua vida e aquilo que Ele precisa realizar, para que você não venha se confundir com isso. Sabendo disso, eu quero apresentar 4 atributos, aqui de uma forma rápida, acerca do mais de Deus, para aqueles que vivem uma vida de oração. Há pelo menos 4 atributos aqui, que Deus quer fazer mais na sua vida, por intermédio da oração. 4 coisas gloriosas e boas. Pastor, você está tão bonzinho nesses dias. O pastor está repreendendo um pouco a igreja. Você sabe que depois da tempestade vem a bonança, e depois da bonança também vem a tempestade. Mas não vai acontecer isso com você, viu, irmão? Não, vai ser coisas boas. Deus ministrou no meu coração nesse mês sobre coisas boas.
Claro que a repreensão, se eu não me engano o Edilson falou aqui, o confronto, também são coisas boas da parte de Deus. Quando vem dele, o confronto de Deus também é ótimo. Quando Deus nos confronta, Ele nos confronta no intuito de nos ajudar, de nos abençoar. Mas, dado aquilo que Deus estabeleceu no meu coração, querido, eu penso que há muita coisa boa que já está acontecendo, viu? Já está acontecendo. E nos próximos dias nós vamos contemplar de testemunhos sobrenaturais da parte de Deus. E quando você for testemunhar, você não vai falar que o órgão igreja que fez, mas o Deus que escolheu este lugar também para derramar sobre este lugar. Você não vai ficar tocando trombeta, que é a igreja do Castelo Branco, mas você vai falar, Deus, pela misericórdia e graça, também escolheu a igreja do Nazareno, Castelo Branco, para derramar sobre ela as mais ricas bênçãos. O primeiro atributo que eu quero classificar aqui, é que quando nós oramos, nós temos garantia de resposta. Há uma garantia de resposta para aquele que ora. Porém, 1 de João, abre comigo, lá no final, o último livro antes de Apocalipse, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Ah, pastor, eu não sou muito de abrir Bíblia. Pois é, você gostava de abrir, isto é, veja. Agora eu quero te ensinar a abrir Bíblia também. 1 de João, finalzinho da Bíblia. 5, 14 e 15, acharam aí? Você vai até Apocalipse. Quando chegar no primeiro capítulo de Apocalipse, você volta. 1 de João, ou 2 de João, vai chegar em 1 João. Diz assim o texto: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, a Bíblia nos ensina que orar alinhado com a vontade de Deus é garantia da resposta da sua oração. Como o Tiago já declarou, o problema é quando você ora para algo que fere a Deus. Como é que você vai orar a Deus por uma coisa que vai desagradá-lo? Ele não vai te responder, ou pelo menos não vai responder como você gostaria. A questão é quando nós oramos e a nossa oração está alinhada à vontade de Deus para as nossas vidas. Pastor, como é que eu entendo isso? Lembra de Jesus no Getsêmani? O que ele vai dizer? Se possível, passa de mim esse cálice, não é isso que ele está dizendo? O cálice da ira de Deus, o cálice dos pecados, se possível passa, mas contudo, ele está orando, Jesus está orando ao Pai, se possível passa de mim o cálice, mas contudo, não seja a minha vontade, mas a sua vontade. O que predomina aqui é a vontade de Deus, e quando você está alinhado à vontade de Deus, querido, a oração é respondida. C.S. Lewis disse: não oro para que Deus faça a minha vontade, mas para que eu me adeque à vontade dEle. Tem gente que ora tentando mudar Deus. Senhor, se bem que podia mudar um pouco. Ele não quer mudar, ele quer mudar Deus com a oração. Uma vez o pastor Jorge Vale estava ministrando para a gente em algum congresso. O pastor Jorge Vale, muito querido, um homem de Deus, ministrando. E ele disse que durante alguns anos, no lugar que ele trabalhava, ele orava a Deus dizendo assim: Senhor, muda ele. Tinha um rapaz que trabalhava com ele, que era um inferno na vida dele. Ele orava a Deus dizendo: Senhor, muda ele. Muda ele, muda ele. E ele orou e nada acontecia. Até um dia que ele foi tocado pelo Espírito Santo, ao ponto de falar com ele, dizendo assim: ore para que eu mude você. E aí ele orou dizendo: Senhor, me muda, me trata, venha me lapidar naquilo que eu preciso de mudança,
Porque às vezes a mudança, ou talvez na maioria delas, não está num contexto geral, está em mim, está em você. Às vezes nós oramos para que as pessoas mudem, quando na verdade quem tem que mudar sou eu e você. Tem gente às vezes que quer mudar até Deus. Senhor, por alguns momentos eu acho que o Senhor está equivocado. Não, meu filho. Aquele que criou todas as coisas, que fez todas as coisas e que pode todas as coisas, não errou. Ele nunca falhou, em momento algum, Ele errou comigo e com você. Nós já erramos com Ele. E a oração que nós devemos fazer: Senhor, eu quero estar alinhado à sua vontade. Que parte da minha vida não está alinhado ao seu reino. Que parte da minha casa não está alinhado àquilo que o Senhor estabeleceu para ela. Que parte do meu trabalho não tem a ver com o Senhor. Eu atendi um irmão essa semana e eu falei para ele: eu tenho 15 minutos para você. Porque eu só tinha 15 mesmo. E eu já tinha situações para resolver. E eu disse: vou te dar uma palavra de Deus para a sua vida. Você orou? Ele falou: pastor, eu não orei. Mas quando você falou que ia falar comigo, eu já orei para falar com você. Querido, não negocie nada daquilo que é de Deus na sua vida. Deus é prioridade em tudo. E a oração é que nós devemos fazer aqui agora, nos mais 2 minutos que faltaram, porque eu já estava nos 13 minutos, nos 2 minutos que faltaram é: Senhor, faça ele entender e aprender a orar, para que não seja a vontade dele estabelecida nas decisões que ele vai tomar amanhã ou nos próximos dias, mas que a vontade dele esteja alinhada à sua. E a oração foi essa que nós fizemos, e é a oração que nós devemos continuar fazendo como igreja, como corpo de Cristo. Não se trata da minha, se trata da vontade de Deus. Nós precisamos aprender a orar como Tiago instrui. Nós precisamos entender como é que faz isso, porque às vezes oramos e o panorama é outro, e a atitude é outra. Nós precisamos entender sobre isso, porque se nós orarmos alinhado com a vontade de Deus, a resposta dele é certa. Segunda coisa que eu vejo aqui, segundo aspecto, é que a oração muda um cenário. E eu estava escrevendo essa mensagem aqui nessa madrugada, e eu fiquei olhando para isso, eu fiquei maravilhado com tudo que Deus faz, com a grandeza de Deus. E eu quero que você abra comigo em Tiago. Pastor, se é escola dominical ou culto? É os dois. Tiago 5, 17 e 18. Só vou te ajudar um pouco aqui, está no Novo Testamento. Tiago 5, 17 e 18. Também temos aqui na tela. A oração muda um cenário. Vocês acharam aí na sua Bíblia? Eu quero que você ache. E da hora que você puder, você grifa. Tem coisas que você tem que grifar na sua Bíblia. Irmãos, tem alguém com Bíblia que nunca tem um risco na Bíblia, irmão? Tem alguma coisa errada aí. Não é, pastor João? A Bíblia que não tem um risquinho, que não tem nada. Irmão, não tem uma orelha. Sabe, irmão, que proteja. Irmão, a Bíblia você tem que abrir ela, você tem que riscar ela. Você tem que... Irmão, para você voltar naquilo, para você entender melhor aquilo. Olha aqui que tremendo. Tiago 5, 17, 18. Elias era humano, ou homem, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E o que aconteceu, gente? Não choveu sobre a terra. Durante 3 anos e meio. Olha como que a minha fé está pequena aqui. Senhor, não chove hoje no domingo não. Aí a previsão, vai chover o dia inteiro. Eu falei, nossa, o dia inteiro. Ele orou para não chover e durante 3 anos e meio não choveu. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Você quer mais? Josué capítulo 10, lá no Velho Testamento. 6º, 7º, 8º livro da Bíblia aí. 5º. Nossa. 6º.
Eu citei 3 para tentar acertar um aqui. Sexto, sétimo, oitavo. Você vê como que está ruim, né, gente? Josué capítulo 10, versículo 12. Pode procurar que tem na sua Bíblia, Josué. Acharam Josué, gente? Não está tão difícil, né? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, ele orou, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação se vingar dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao quê? A um homem. Ele falou: Senhor, o Senhor que articula todas as coisas, o Senhor que tem poder sobre tudo, o Senhor pode trazer o sol um pouquinho mais para cá? E a lua, se o Senhor puder levá-la um pouco mais para lá, porque hoje eu vou precisar disso, para que a vitória seja dada. Querido, sabe o que eu vejo aqui? É que a oração muda todo um cenário. Sabe um cenário que já foi estabelecido? Nós estamos vivendo dentro de um contexto no nosso país, que a oração pode mudar o cenário deste lugar. Ontem, infelizmente, recebemos a notícia, em Israel, 6:30 da manhã, foi atacado pelo Hamas, grupo radical terrorista da faixa de Gaza, inimigos de Israel. Eles invadiram e de uma forma cruel, de uma forma vergonhosa, eles adentraram, mataram, e o número que eu tive agora de manhã que eu vi, mais de 250 pessoas já identificou como mortos, mais de 1.500 feridos, e 30 foram levados como prisioneiros. E eles já estão soltando em mídias, e aqui a gente tem que tomar cuidado para saber o que é verdade e o que não é que as mulheres que eles levaram já estão sendo estupradas, e as crianças molestadas, porque o intuito deles é jogar no ventilador e mostrar que eles querem o terror. E aí o primeiro-ministro de Israel, depois de quase 17 anos, porque a última guerra se deu em 2006, ele foi em rede nacional ou mundial para declarar guerra sobre Israel. Ele declarou ontem guerra, e todos os soldados estão sendo alistados para compor a guerra, que eles falaram: nós vamos para cima do campo de Gaza, que boa parte é formado por uma muralha que separa Gaza, região de Gaza de Israel, e outra parte é por cerca. Eles falaram: nós vamos tocar o terror lá. A oração pode mudar um cenário. É por isso que nós aqui na sala, nós já oramos por Israel. Deus, toca lá, tenha misericórdia de lá, tenha misericórdia da nossa Argentina, que é nossa vizinha, porque até então nós tínhamos um conflito pessoal de time de futebol, que o jogador está ricão, e a população está pobrão, sabia? O que me desestimulou no esporte foi isso, e aqui é um desabafo, sessão de desabafo. O esportista está lá andando com o carro importado e as pessoas estão sofrendo. Ontem a gente estava passando na frente do estado do Guarani, a gente estava vindo do congresso, e eu falei, em saber que eu ficava 4, 5 horas na arquibancada debaixo do sol, para o jogador que não sabia nem meu nome, que está com a conta paga. Hoje nós escolhemos servir o Senhor, aleluia. É por isso que nós não temos problema de ficar 5, 6 horas aqui, amém, gente?
Se a gente ficava 4, 5 horas em show, em rap, não sei na onde, em show daquilo, em evento. Então hoje ficar na igreja 4, 5, 6 horas, para a gente é de boa. Amém? Ainda mais com o ar-condicionado. E daqui a pouco vai servir a segunda sessão de café para vocês, tá bom? Então, glória a Deus por isso. Mas quando nós oramos, a oração tem poder para mudar um cenário. Eu não sei qual é o cenário da sua casa. Eu não sei qual é o cenário da sua família. Eu não sei qual é o cenário da sua empresa. Tem uma família aqui na igreja, ela não está aqui, a Marisa, o Wesley. A empresa deles tem 10 ou 12 funcionários. Eles falam, pastor, nós começamos a jejuar pela nossa empresa. Nós começamos a orar pelo nosso trabalho. Deus muda um cenário com isso. Deus muda. Pessoas vencem pandemia, pessoas vencem crises, quando existe alguém orando em prol daquilo. Deus quer mudar o cenário da sua casa, da sua família, do seu contexto ao qual você está vivendo lá. Ele pode mudar isso por intermédio de uma oração. Terceira coisa que eu vejo aqui é que a oração cura. Ninguém falou aleluia, porque está todo mundo curado aqui, aleluia. Não tem doente aqui. Aqui só tem são. Só que não. Principalmente da cabeça aqui, começando do pastor, está todo mundo ruim aqui. Né? O pastor toma as tarjas pretas dele da vida. Estou tomando não, viu, irmão? Parei. A oração cura. Tiago de novo, 5,14. Gostei de Tiago. Vamos, Tiago 5,14. Você já chegou fácil em Tiago agora, né, irmão? Nossa, pastor, eu cheguei nessa igreja, nem sabia que tinha Tiago. Agora, já, terceira vez que eu vou abrir lá. Glória a Deus por essa igreja, que me ensinou que tem o livro de Tiago aqui, aleluia. Tiago 5,14. Acharam aí? Vou buscar o óleo aqui, o óleo sumiu. Está aqui o óleo, ó. Tiago 5,14. Tem aí? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Eu li na versão, nova versão transformadora aqui, né, linguagem de hoje, uma versão que eu achei aqui que foi compatível à mensagem. Vou ler de novo aqui nessa versão que eu esqueci de citar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Por que nós ungimos pessoas aqui? Pastor, eu fico vendo as pessoas fazendo isso, e eu fico me perguntando, por que isso? Por que as pessoas oram, por que elas ungem? Porque está na Bíblia. Nós ungimos pessoas aqui, nós oramos, pastor, é o óleo que cura? É o óleo que cura, gente? Não. São as mãos de quem ora que cura? Quem cura é Deus. Sempre foi Ele e sempre será Ele. A palavra liberada da cura vem do trono de Deus, vem dEle. Mas a Bíblia também nos instrui a ser ferramentas nas mãos de Deus, para a ação dEle. E é por isso que nós oramos aqui. É por isso que nós chamamos pessoas à frente, oramos e ungimos, no intuito delas serem curadas. A oração tem poder para curar pessoas. Quantos não foram curados por intermédio da oração? Queridos, cientificamente falando, a oração promove saúde física, emocional e, por que não dizer, espiritual. Segundo estudos feitos por cientistas em uma faculdade em Duke, em Washington, 16 anos estudando sobre esse assunto, eles subentenderam que a oração de fato gera mais vida em alguém que ora do que alguém que não ora. Vai pesquisar isso que você vai ver. Há uma estimativa de números de 6 a 12 anos, talvez, de pessoas que têm o hábito de orar, segundo
os estudos feitos por esses cientistas dessa universidade, porque gera uma série de questões que eu não quero entrar nesse mérito aqui agora. Na cabeça, no corpo, promove uma série de coisas positivas, boas. A oração é algo glorioso. Oração é saúde. Ah, pastor, meu negócio é academia. Faz academia e não ore. Você pode orar e fazer academia. Você pode fazer os dois. Agora, a oração, ela promove algo ainda maior na sua vida. Quantos que estão enfermos? E deixa eu te falar uma coisa, a enfermidade do nosso tempo, ela deixou de ser física. Ah, pastor, o pastor está equivocado. Eu mesmo hoje estou com dor. Eu também. Eu cheguei na igreja hoje tomado de dor. Essa semana foi intensa. Sexta-feira chegamos quase 1h da manhã em casa. Ontem fomos dormir mais do que 2 da manhã. Semana intensa, correria. Inclusive a Ana, que faz o Pilates comigo lá, toda segunda-feira eu chego para o Pilates, ela fala assim, ó, Eduardo, você também precisa me ajudar. Você precisa me ajudar a te ajudar. Porque você sobe escada, você faz semana intensa, corrida, a gente chega com dor. Quantos não estão com dor física, de fato, crônica? Mas não tem como negar que a enfermidade emocional tem rebentado tudo aqui. A humanidade. Há um artigo que eu li esses dias, que diz que até 2030, a maior parte da população já terá enfrentado uma síndrome de pânico, uma depressão ou uma crise de ansiedade. A maior parte. Até 2030, poucos anos. Daqui poucos anos. Isso tem a ver com a gente, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com os nossos familiares. E mais do que nunca, nós precisamos ser curados. E nós temos uma ferramenta para isso. E ela se chama oração. Ah, pastor, eu quero me deter no remédio. Queridos, eu me dei conta esses dias de uma situação. Eu cheguei na igreja, o Oswaldo, domingo, Oswaldo, cheguei na igreja, falei, como é que tá? Ele falou assim, ó, estou com uma enxaqueca forte. Primeira coisa que eu falei para ele, tomou um remédio? Tomou uma dipirona? Ele falou, tomei. Primeira coisa que veio na minha cabeça. Por quê, querido? Isso está num campo automático nosso. Nós deixamos de orar, nós deixamos de crer nessas coisas. E eu também faço isso. Se você for em cima da geladeira da minha casa, você vai ver remédio de todo nome. E às vezes eu misturo um com o outro para falar que vai dar certo. E a Ju, irmão, que não é informação teórica, farmacêutica, mas na prática, é muito mais farmacêutica do que muitos que trabalham com ela, porque faz 25 anos que ela trabalha com remédio. Ela fala, isso daqui vai mal, isso daqui faz mal. Eu falei assim, então por que tem esse monte de remédio aqui? Tudo faz mal. Irmãos, nós detemos nisso e deixamos de orar. A oração é uma ferramenta poderosa. Já experimentou quando alguém perguntava, falar para você, eu estou com dor de cabeça, você, eu posso orar com você? Alguém está com um problema sério, posso orar pela sua vida? Porque nós temos todos os remédios na cabeça, mas não temos sequer um versículo para citar naquela hora, para dizer, ei, deixa eu te falar uma coisa. A oração do justo muito pode ser os efeitos. Eu vou orar com você aqui agora. Vou orar com você. A oração tem poder de cura, e ela promove cura. Então, se você entender isso na sua vida, na sua casa e na sua família, você vai começar a orar. Você vai orar por um filho, você vai orar por um familiar. Você vai orar por pessoas que estão perto de você. Experimenta fazer isso lá no seu trabalho, patrão, loucão, nervoso. Você fala assim, olha, posso orar pela sua vida? Às vezes você não precisa nem levar a voz. Você pode orar baixinho. E aí daqui a pouco ele chega, meu, deu certo isso, hein? Como é que foi? Você é poderoso. Eu falo assim, quem é poderoso é o meu Deus. E na onde ele está? Então, eu posso até indicar um lugar que ele costuma estar de quinta, de domingo de manhã, domingo à noite, de terça. Se você quiser, eu te levo para conhecer ele. Porque a oração tem poder para curar pessoas. E se nós utilizarmos bem essa ferramenta, certamente nós teremos do nosso lado, no nosso meio, ou
em nós mesmos o poder de Deus sendo revelado por intermédio da cura. Quarto e último, a oração gera libertação. Libertação. Na nova versão, tradução, linguagem de hoje também eu tirei aqui. Jesus também respondeu isso. Eu só não lembro em que versículo que eu não marquei. Eu marquei o versículo, mas não marquei o endereço. Ai, meu Deus, me ajude. Mas o importante é você saber o que está escrito no versículo. Aleluia. E depois eu te passo qual é o endereço. Mas há uma palavra de Jesus aqui, se eu não me engano é Marcos. Se eu não me engano, Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29, vamos ver se é isso. Meu Deus. Vamos ver se a cabeça está funcionando. 9, 29. É isso mesmo, ó, deu certo agora. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Marcos 29, 9, 29. Nessa versão nova, a tradução linguagem de hoje vai dizer, transformadora, né? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Nessa linguagem não menciona jejum. Nessa linguagem só menciona oração. Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Ou seja, a oração tem poder para libertar pessoas. Quando nós oramos na autoridade do nome de Jesus, espíritos imundos são expelidos. Isso vem por intermédio da oração. Não é bate-papo, igual uma igreja que nós conhecemos, que fica nas avenidas das cidades. Eu não quero mais ficar falando o nome de Universal, nada, eu não quero falar mais isso, né? Mas a igreja que geralmente fica nos lugares assim, né? Que entrevista o diabo. Como é que você está? Eu estou bem. E não, você está muito quente. Ah, lá está quente demais. Ah, aqui também está quente, né? Aí o irmão começa a conversar com o diabo. Lá está quente, está quente. E aqui também está quente pra caramba. Esses dias foi um calorzão 40 graus. E no inferno, como é que está o clima, né? Não tem entrevista. Quando você está com uma pessoa que está possessa, endemoniada, não tem entrevista. Você vai orar. E você vai orar em nome de Jesus. E você vai falar na autoridade do nome do Senhor Jesus. O que tem aí tem que sair. Pessoas são libertas de vícios por intermédio da oração. É quando eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, o Carlinhos citou no começo. Você falou só 2 drogas que você usou. Você usou mais de 10. Não é para ficar falando todas. É brincadeira, viu, gente? Mas quando eu olho para isso, eu orei um dia, Senhor, me liberta disso. Eu lembro um dia que eu estava ajoelhado na Nazareno Central, lá no altar, dizendo, Senhor, eu não sei nem como é que faz isso. Estou vendo as pessoas orarem aqui, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero ser liberto disso. Eu quero ser liberto das garras do diabo. Eu quero ser liberto dos vícios. Eu quero andar com o Senhor. Isso tem a ver com a oração. E foi por intermédio desta oração que Deus me libertou, assim como Ele te libertou, assim como Ele quer libertar pessoas que caminham com você. É por isso que nós oramos, é por isso que de segunda, terça e quarta, pastor, que vai bombar agora esse negócio. Precisa arrumar mais quadradinho para os irmãos entrar lá. Né? Pôr mais quadradinho. Vou evidenciar mais quadradinho no Zoom. Por quê? Porque quando você está orando, você está lutando. Você está em zona de combate. E quem está na frente da zona de combate é Deus. É por isso que eu gosto da conversa que Moisés tem com Deus no deserto. Quando Deus vai falar com Moisés, olha, eu não vou mais continuar no meio desse povo. Eles são de dura serviço. Se eu caminhar no meio deles, eu vou exterminar essa galera aí. Aqui é a linguagem de hoje, Eduardo, viu, irmão? Quando fala galera, viu? Deus não falou galera lá, não. E aí, vou exterminar. Moisés vai orar, vai falar com ele, falar, Senhor, você não está entendendo. Se o Senhor não for, nós não vamos partir daqui. Sabe por quê, Senhor? A razão de nós termos atravessado o mar, a razão de nós termos saído do Egito,
foi pela sua causa, foi pelo seu poder, pela sua majestade, e nós entendemos que nós vamos perecer sem o Senhor. Nós dependemos do Senhor. O Senhor tem que continuar no nosso meio. Nós, para conquistarmos batalhas, é só no Senhor. Moisés está entendendo que ele não podia sozinho, que ele não podia partir sozinho, cuidando de tantas milhares de pessoas. Ele entendeu que era só por meio de Deus aquilo. É por isso que ele estava dizendo: Senhor, a minha oração é essa: se o Senhor não estiver comigo, eu não vou sair do lugar. Se o Senhor não estiver na minha casa, se o Senhor não estiver nessa igreja, não terá mais culto. A minha oração é essa: se o Senhor não visitar este lugar, eu vou fechar a porta, entregar as chaves para a imobiliária, porque uma igreja onde Deus não se manifesta, não é igreja de Deus. A igreja de Deus é o lugar que Ele se manifesta, é o lugar que Ele derrama, é o lugar onde Ele opera, é o lugar onde Ele liberta. É por isso que está chegando muita gente nesse lugar, que precisa de libertação, que precisa de cura. E o lugar é esse mesmo, é o lugar que Deus está se manifestando. Nesses dias chegou gente aqui, louca, totalmente louca, e falou: pastor, eu quero Jesus. Eu disse: meu filho, você entrou no lugar certo. Jesus está aqui, Jesus já está operando. Lugares maravilhosos estão sendo transformados para a glória de Deus. Deus já está se manifestando na igreja dele, e o que você vai ver nos próximos dias aqui, se você crer no que eu estou falando, se você continuar jejuando, se você continuar se consagrando, se você continuar orando, você vai contemplar com seus próprios olhos. Você vai olhar para alguém do bairro aqui, você vai falar: sabe o quê? O que esse cara está fazendo aqui? Eu conheço ele. O que essa moça está fazendo aqui? E o que esse menino está fazendo aqui? Sabe o que ele está fazendo? Ele veio aqui buscar Jesus como você veio buscar. E ele será curado, transformado, liberto para a glória do nome do Senhor. A igreja é lugar para isso, gente. A igreja é lugar de cura, de libertação, de renovo, de sinais sobrenaturais vindo da parte de Deus. Por isso você precisa exercitar a função oração. Fique de pé que eu quero orar com você. Você precisa orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar mais. Pastor, eu oro pouco. Então ore para que você ore mais. Isso não é redundante, pastor? Não é. Senhor, eu estou orando porque eu preciso orar mais. Eu estou orando porque eu preciso que o Senhor aperte esse gatilho em mim. Esse botão que estava travado. Às vezes tem botão que está travado na gente. A gente consegue fazer tantas coisas no dia, mas não consegue separar um tempo de oração. Sabe o que eu aprendi? Tanto com a leitura quanto com a oração. Às vezes os primeiros minutos, para mim, viu gente? Estou falando de uma experiência pessoal só. Os primeiros minutos para mim são momentos de distração. Quando eu começo a ler, os 5 primeiros minutos de leitura, os 10 primeiros minutos de leitura, minha cabeça está viajando na maionese. É muito comum acontecer isso quando eu começo a ler. Eu começo a ler, e aí minha cabeça viaja. Fico pensando em conta, fico pensando no que vai fazer daqui a pouco, que eu vou comer. Os 10 primeiros minutos minha cabeça fica viajando. Mas daqui a pouco eu entro no texto. E aí o que eu costumo fazer? Voltar naquilo que eu li, porque eu não entendi nada. Os 10 minutos não entendi nada. Aí eu volto. Eu volto no texto e começo a ler de novo. Minha cabeça começa a abrir. Eu estou tocando trombeta para ninguém aqui. E Deus sabe que eu não preciso disso. Mas quanto não foram as vezes que eu me peguei lendo 2, 3 horas a Bíblia, interrupto, na madrugada, porque Deus vai gerando gosto em você para aquilo. É igual oração. Quantas vezes eu já não orei? O pastor João esses dias falou comigo que eu orei 15 segundos. Acho que não deu nem isso, né? Que eu entrei na sala para orar. Quantas vezes eu já orei em segundos? E às vezes a gente começa a orar e a cabeça da gente também vai viajando. Você começa a orar e daqui a pouco sua concentração está em outro lugar. E aí você começa na sua oração a dizer: Senhor, eu quero me concentrar com isso. Eu quero me deter nisso. E aí você começa a orar, você começa a lembrar de pessoas. John Wesley, ele acordava entre 4 e 4:30 da manhã. E ele dedicava as suas 2 primeiras horas do dia em oração. Ele terminava o dia e as pessoas vão falar: mas ele dormia cedo. Antes das 10 ele já estava dormindo. Mas ele não dormia antes de dedicar pelo menos mais 1 hora em oração. Ele entendia que para acordar e para deitar e para levantar e para viver,
Ele dependia daquilo, a oração era aquilo que estimulava ele a viver, a importância da oração. Então, querido, não dá para caminhar como Martinho Lutero diz, não dá para respirar ou viver sem respirar. A oração é um combustível para nós. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, nos ajuda, nos estimula a orar. Nos estimula a orar com a família, não só dentro da igreja, dentro da nossa casa. Nos estimula a fazer isso. Nos estimula a interceder pelos nossos. Nos estimula a orar por quem trabalha com a gente. Nos estimula a orar pelos nossos inimigos. Quem está se levantando contra você, experimenta fazer isso hoje. Pega 2, 3 nomes que se levantaram contra você. Pega 2, 3 nomes que feriram você. Pega e faz isso. Lição de casa para você de novo. Faz isso essa semana. Ora por pessoas que feriram você. Ora por pessoas que tentaram derrubar você e fala: Senhor, tem misericórdia deles. O Senhor morreu por eles também. Que o Senhor transforme o coração. Ore por eles que você vai ver. Deus vai promover cura em você por intermédio dessa oração. Deus vai te ensinar a orar. Você vai começar a se relacionar com Ele. Quando você vai se dar conta, você vai entender que não precisa de ligar nem para o pastor mais para nada. E aí eu vou sentir falta de algumas ligações. Por que o irmão não liga mais? Sabe por que eu não estou te ligando muito, pastor? Porque eu estou me relacionando direto com o Pai. Eu estou me relacionando com Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. E não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, significando que Deus mesmo estava rasgando o véu para que tivéssemos acesso ao trono dele por intermédio da oração. Nós podemos falar com o Criador do universo, aleluia. Talvez você vai me ligar essa tarde e eu não vou atender o seu telefonema, mas se você falar com Deus,